Considerado uma doença rara, o câncer de testículo é responsável por aproximadamente 1% dos diagnósticos de câncer na população masculina. No entanto, esse tipo de tumor afeta majoritariamente homens jovens, em idade reprodutiva na faixa de 15 a 35 anos. O câncer de testículo, como a gente estava conversando aqui antes da entrevista, é um tumor muito prevalente na população mais jovem, acomete pacientes geralmente de 15 aos 45 anos, com um pico de incidência dos 25 aos 35 anos. Então, é um tumor que acomete essa população mais jovem, então é importantíssimo esse diagnóstico precoce que faz toda a diferença na evolução e na cura da doença. A incidência da doença, que é a descoberta, vamos dizer assim, ela aumentou bastante nos últimos anos, até por conta do avanço dos métodos diagnósticos, mas a cura também vem aumentando por conta dessa conscientização. Então as pessoas hoje procuram atendimento mais cedo e com isso a gente consegue curar a maior parte dos pacientes que desenvolvem um tumor de testículo. Então isso é fundamental, muito interessante, o Abril Lilás, para conscientizar as pessoas que tem tratamento, e com o diagnóstico precoce a gente consegue alcançar uma taxa maior de tratamento da doença. A gente costuma dizer que qualquer massa, qualquer alteração no testículo, qualquer crescimento que o paciente julgue anormal, então é muito interessante o paciente realmente se examinar, se achar algo diferente, procurar um profissional da área da saúde, e se possível um urologista para a gente poder orientar, pedir os exames que forem necessários, Então a gente costuma falar que qualquer lesão, qualquer massa, qualquer induração, qualquer coisa diferente é uma suspeita para um tumor de testículo. Então a gente recomenda procurar logo o atendimento para a gente poder solicitar os exames. Os exames que a gente pede de rotina são exames de sangue e ultrassom. Geralmente esses exames, mais o exame físico bem feito, a gente já consegue diagnosticar, se não todos, a maior parte das lesões e dos tumores de testículo. Apesar do tumor de testículo ter um fator genético muito importante, pacientes de primeiro grau que tiveram a doença, então os filhos, os irmãos têm uma chance maior, mas os hábitos saudáveis a gente sabe que também muda a evolução natural, previne também os tumores de testículo, então uma alimentação saudável, hábitos saudáveis como atividade física, cessação, ou evitar o tabagismo, então isso também interfere, a gente consegue prevenir uma parcela desses tumores. Tem também essa parte genética, então é fundamental realmente a gente ter esse controle periódico sempre com um profissional de saúde. O tumor de testículo, por mais que ele dá alterações no organismo, no corpo, alterações lá no testículo, geralmente eles são assintomáticos. Então, às vezes o paciente pode passar uma lesão ou alguma coisa batido. Então, a gente, como a incidência da lesão, ela começa aí após aos 15, mas com pico após aos 25 anos. Então, depois dos 25, a gente considera um atendimento de rotina com o urologista, pelo menos de 2 em 2 anos e após os 40 anos anualmente. Aí a gente já entra na questão depois dos 50 anos, até pela prevenção da próstata, mas focando no testículo, aos 25 anos, pelo menos de 2 em 2 anos, é interessante passar numa consulta com o urologista. Saúde é o mais importante, então para qualquer doenças urológicas ou não urológicas, a gente não pode ter esse preconceito, esse tabu que muitos homens têm. A gente fica feliz porque a gente vê que na prática as pessoas têm se conscientizado, os consultórios têm ficado cheios, os pacientes chegam querendo tirar dúvidas, então a gente percebe essa conscientização e isso que faz realmente a diferença. A gente não pode ter esse preconceito, esse tabu, a gente tem que trocar o preconceito pela saúde e pela vida mesmo. Para o GR News TV, Júlia Mendonça.